Minutos, estamos completando agora no mês de junho um ano daquele surto de febre maculosa aqui na cidade de Campinas. Felipe Pereira está aqui comigo. Foi um período que trouxe uma enorme preocupação aqui na cidade ou na região, no país, né? Porque ganhou uma grande repercussão por causa das mortes em decorrência da febre maculosa, também da necessidade de controle do carrapato estrela, que é o transmissor da doença, assim como também das capivaras, que são as hospedeiras desse carrapato, né? Bom dia para você. É isso, Sandra. Bom dia para você e para quem acompanha o CBN Campinas. Todas essas histórias envolvendo a febre maculosa aqui em Campinas começaram depois que um piloto de uma daquelas categorias da Fórmula 3, Fórmula 2, ele acabou morrendo morreu em Jundiaí, onde morava, mas contraiu a febre maculosa aqui em Campinas depois de ter frequentado um evento na Fazenda Santa Margarida, lá na região de Joaquim Egídio. E a partir daí, o número de casos começou a aumentar gradativamente. Pelo menos 5 pessoas tiveram casos de febre maculosa relacionadas aos eventos que aconteceram na Fazenda Santa Margarida em um período final de abril, começo de maio e junho, lá no recinto em Joaquim Egídio. Tanto que a fazenda chegou a fechar, né, a casa de eventos fechou, ficou um tempo fechada, até que fossem feitas algumas alterações, como por exemplo o acesso ao estacionamento, medidas que inclusive valem até hoje lá na Fazenda Santa Margarida, justamente para evitar proliferação de novos casos de febre maculosa. Mas também foram registrados outros casos em outras regiões aqui de Campinas, aqui perto da gente no Jardim São Vicente, também tivemos na região ali de Barão Geraldo, região do Gargantilha, também casos confirmados. Ao todo, Campinas teve em 2023, isso segundo o balanço mais atual da prefeitura, 20 casos de febre maculosa, um aumento de 80% em relação ao que havia sido registrado em 2022. Por que eu disse balanço ainda atualizado? Porque no mês passado, em abril, se eu não estiver enganado, o mês passado, chegou-se a confirmação de 3 novos casos de maculosa que foram contaminados em 2023, se curaram em 2024 e aí até saiu o resultado do Instituto Adolfo Lutz, tem toda aquela demora já protocolar, né? Até porque o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo faz os exames para absolutamente todas as doenças que nós temos, ou arboviroses que nós temos registradas ou em registro. Lembrando a história das capivaras, não é? Muita gente começou de novo a colocar a culpa na capivara. Capivara é o principal hospedeiro, mas não é o único hospedeiro do carrapato estrela. A prefeitura de Campinas abriu uma licitação para poder fazer uma esterilização dessas capivaras, para poder controlar a população delas e, por tabela, tentar evitar ali o espalhamento, digamos assim, da febre maculosa. Esse processo deveria ter começado no mês de maio. Nós perguntamos à prefeitura o que estava acontecendo com relação a isso. A resposta da prefeitura é que o estado de São Paulo, que tem que autorizar esse manejo das capivaras por tratar-se de uma questão ambiental um pouco mais forte, né, e mais necessária aí de uma atenção especial, precisava autorizar todos os processos, né, fazer aquela checagem de documentos para poder ver se está tudo certo. A prefeitura encaminhou todos esses documentos no dia 10 de maio e está aguardando uma resposta do governo do estado. Nós perguntamos ao estado, o estado confirmou que Campinas enviou esses documentos e que a análise disso está em processo. Enquanto isso, a gente vai tentar entender o que mudou desse ano para o ano passado, até porque neste momento nós não tivemos casos de febre maculosa, nós tivemos um caso de febre maculosa registrado aqui em Campinas em 2024, infelizmente com morte, mas se a gente lembrar que no ano passado já tínhamos 5 casos e praticamente todos com mortes, né, então há uma queda bastante significativa. Na ponta da linha, Heloísa Malavasi está com a gente. A Heloísa, ela é bióloga da Unidade de Vigilância de Zoonoses aqui de Campinas e conversa com a gente sobre essa questão. Heloísa, muito bom dia para você. Obrigado pela sua participação aqui no CBN Campinas. Olá, bom dia a todos. Heloísa, o que a gente pode dizer que mudou na prática de um ano para cá com relação à febre maculosa? Sempre soubemos que era uma doença muito perigosa, sempre soubemos também que a capivara não é a vilã
dessa história. O que mudou, pelo menos do ponto de vista da Unidade de Vigilância em Zoonoses, com relação ao combate à doença? Olha, como você bem disse, acho que foi uma explicação muito completa. A febre maculosa ela é uma doença que ela ocorre sazonalmente. O município de Campinas ele é endêmico para a ocorrência dessa doença. E para ela acontecer, precisa haver uma reunião de fatores ambientais que culmine na exposição da pessoa ao risco de contrair a febre maculosa. Que fatores são esses? A pessoa deve frequentar um ambiente que tem vegetação, próximo a curso d'água, onde há circulação de animais silvestres, principalmente a capivara, e ser parasitado pelo carrapato estrela, que é o vetor da febre maculosa. Nem todo carrapato vai transmitir a doença. São pouquíssimos carrapatos que estão com a bactéria que vai provocar a doença, então por isso nem todo mundo que é parasitado, que tem contato com carrapato, vai ficar doente. Mas se tiver o sintoma de febre, depois de ter frequentado ambientes assim, precisa pensar em febre maculosa. Uhum. Então, pensando assim, o que mudou esse ano, já para responder a sua pergunta? A gente entrou no período sazonal da febre maculosa agora, né, início de maio, ela vai mais ou menos até outubro, novembro, que é a fase em que tem carrapatos jovens no ambiente, são aqueles que vão parasitar as pessoas, eles têm menos seletividade quanto ao hospedeiro, então o ser humano, ao ingressar essas áreas de vegetação, pode ser parasitado, e teve um aumento na comunicação de risco em relação a que ambiente é esse. Do ano passado, a partir do surto, passou a existir uma lei que obriga os estabelecimentos que promovem eventos em locais sujeitos à presença de carrapato que comuniquem o risco da febre maculosa no local. Então, isso é importante para as pessoas que frequentam, se tiverem febre, relatarem no serviço de saúde que frequentaram um local que é possível ter sido parasitado por carrapato, e também para os profissionais de saúde. Uhum. Então, uma medida muito importante de comunicação de risco. Heloísa, inclusive nas semanas anteriores é que a gente chegou a conversar também quando teve a confirmação, né, da primeira morte, primeiro caso de febre maculosa esse ano, a gente falava dos parques, das áreas públicas que já tem a placa, né, de orientação a respeito da presença de capivaras e também desse risco. Existem novas áreas sendo monitoradas? Como é que isso é identificado? É só pela presença do animal mesmo? Precisa ter tido alguma ocorrência para que esse alerta seja feito à comunidade? Toda a área que tem a vegetação e o curso hídrico e a frequência de capivara é uma área potencial de transmissão da febre maculosa, porque ela reúne esses fatores ambientais e tem o carrapato. Então, onde tem o carrapato, existe a potencialidade do risco. O que é variável é a transmissão. Tá? Nem todo carrapato vai transmitir a febre maculosa, então, por isso, assim, a comunicação de risco ela é para todas essas áreas, mas nas áreas de transmissão já identificadas, essa comunicação ela é intensificada. E esse monitoramento, ele é um monitoramento epidemiológico, então, o que vai sinalizar que existe uma área nova de transmissão? É a suspeita e a confirmação de um caso de febre maculosa. Então, as áreas mais conhecidas já estão sinalizadas. A área rural de Campinas, Souza, Joaquim Egídio, Carlos Gomes, são áreas muito bem conhecidas, a região ali do Rio Atibaia, do Rio Capivari. Agora, quando tem ocorrência de caso de febre maculosa confirmado numa área que ainda não era conhecida como de transmissão, aí a sinalização dessa área é intensificada. O ideal, claro, era 0 morte, 0 caso, mas infelizmente não tem como fazer isso, seria um cenário, um cenário até utópico, né, se a gente for levar em consideração. Mas a prefeitura estima que esse ano a incidência de casos será bem menor do que foi no ano passado, né? Olha, a incidência da febre maculosa, de fato, ela é muito pequena, ela é uma doença rara, pelas características mesmo tem que ter uma exposição, um parasitismo prolongado, aí um tempo muito grande com o carrapato aderido ao corpo, e poucos carrapatos são capazes de transmitir a doença. Mas nesse período é um período mais preocupante, porque como a gente tem mais carrapatos jovens no ambiente, a chance de ser parasitado pelos carrapatos é maior. E
a pessoa consegue comunicar rapidamente no primeiro atendimento que ela teve a possibilidade de contato com carrapato e o profissional de saúde faz a suspeita diagnóstica e já começa com tratamento oportuno, né, adequado, a evolução para cura ela é esperada, né? Então não é esperado que haja o óbito desde que tenha essa comunicação do risco no momento do primeiro atendimento, porque daí a conduta ela vai evoluir, né, com o tratamento adequado, o caso evolui para cura. Mantemos então esse único caso aqui na cidade, esse ano. Heloísa, nos ouve? Perdemos a comunicação, estamos chegando também ao final da entrevista. A Heloísa reforçando justamente essa questão de avisar ao médico que você esteve em uma área propensa a ter carrapato ou ter a presença de capivaras. Tanto que ela comentou no comecinho aqui da entrevista, né? A Heloísa já está de volta aqui. Ô, Heloísa, só antes de eu completar aqui, a Sandra perguntou se tem mais algum caso já confirmado. Estamos em um caso, uma morte por enquanto, é isso? Não, definitivamente não conseguimos. Não conseguimos. Mas ela trouxe a orientação que é o fundamental, né, nesse momento, para prevenção mesmo, né? E em caso de suspeita, poder identificar e relatar ao médico, né? Ela tinha falado que houve, inclusive, uma recapacitação dos profissionais de saúde nos centros de saúde para que pudessem também perguntar aos pacientes se estiveram em algum local propenso à febre maculosa. Então, essa conscientização foi geral, não só de nós, população, mas também das equipes médicas. Tanto que, em alguns casos, quando há suspeita, os médicos ainda continuam perguntando se frequentou alguma área com presença de capivaras. E é fundamental falar, a primeira coisa que você tem que falar é: estive em uma área onde tinha capivaras, ou então, estive em uma área que tinha a placa de alerta para febre maculosa, porque aí a conduta médica ela pode virar, né, para detectar a febre maculosa, e aí consegue-se o tratamento de uma forma muito mais efetiva. É isso. Conversamos aqui então com a Heloísa Malavasi, bióloga da Unidade de Vigilância de Zoonoses de Campinas, agradecendo a Heloísa e a você também, Felipe, por trazer a atualização. 9h57. CBN, a rádio